pessoal, tudo bem? A receitinha de hoje é de um delicioso pãozinho caseiro, bem fofinho. Esse pãozinho é simples. E esse pãozinho coloquei leite condensado e coco em flocos por cima. Essa receita rendeu 24 pãezinhos. Fiz metade simples, sem nada em cima, e metade com leite condensado e coco por cima. Esse pão simples é ótimo para cachorro-quente, para hambúrguer, sanduíche, fica uma delícia. Pãozinho muito fofinho. E para quem gosta de coco, não preciso dizer como fica maravilhoso esse pãozinho. Com leite condensado, então, tudo de bom. Então, vamos a essa receita maravilhosa, deliciosa. Vou colocar os ingredientes completos na descrição do vídeo, tá? Eu coloco aqui na edição do vídeo, mas na descrição eu também coloco. Vou usar fermento fresco, 45 gramas. Se você quiser usar fermento seco, 15 gramas. Vou colocar 5 colheres de sopa de açúcar. Agora misturar aqui até dissolver todo o fermento, ficar um creminho. Fermento bem dissolvido. $500 ml de leite. Estou usando leite em pó, porque eu acho que o pão fica mais gostoso. 2 colheres de sopa de margarina. Vou colocar no leite. Vou levar esse leite ao micro-ondas apenas para amornar, alguns segundos. Coloquei o leite 40 segundos no micro-ondas, apenas para dar uma mornadinha, derreter um pouco a margarina. Eu só uso leite morno quando eu faço pão com fermento fresco, viu, gente? Quando eu uso fermento seco, não tem necessidade de amornar o leite ou a água, não precisa. Colocar o leite com margarina. Acrescentar 2 ovos inteiros. Vou acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo. Estou usando a medida 250 ml. 2 xícaras de farinha de trigo. Como eu sempre falo, a quantidade de farinha vai depender da qualidade da farinha que você for utilizar. Tem farinha que absorve mais os líquidos, tem farinhas que absorvem menos os líquidos. Uma pitada de sal, pitada grande de sal. Eu não costumo misturar o sal junto com o fermento, porque o sal misturado junto com o fermento mata o fermento. Não funciona. Se alguém mistura e dá certo, é muita sorte, viu? Misturar bem aqui. Colocar mais uma xícara de farinha de trigo.
Eu uso a farinha nivelada em cima. Essa é a terceira xícara. Misturar bem. Vou colocar a quarta xícara de farinha de trigo. Sempre misturando. Acrescentar a quinta xícara de farinha de trigo. Enquanto puder, vai misturando com a colher. Se não der para misturar mais, tem que começar a sovar com a mão. Sexta xícara de farinha de trigo. Farinha de trigo tem que ser colocada aos poucos. Não coloque tudo de uma vez. Colocar um pouquinho de farinha na mesa. Colocar um pouquinho de farinha de trigo em cima da massa. Essa é a sétima xícara. Sovar bem a massa até ficar macia e não grudar mais na mão. Se grudar a massa na mesa, coloque farinha de trigo. Já usei quase a sétima xícara de farinha de trigo. Se você utilizar outra marca de farinha, pode ser que o pão fique pronto com menos farinha de trigo. Ou pode ser que precise de mais. Já sovei a massa uns 10 minutos. Colocar o restinho da farinha de trigo, 7 xícaras. Pode ser que você não precise usar tanta farinha de trigo, dependendo da qualidade da marca que você usar. Ou pode ser que precise de mais.
A massa já deu ponto. Está macia. Não gruda mais na mão. Colocar um pouquinho de farinha na bacia. Colocar massa. Tampe com pano. Coloque no lugar abafado para crescer até dobrar de volume. Eu sempre coloco a bacia dentro do saco plástico. Principalmente em dia frio. Hoje aqui não tá, o sol não tá muito forte. E eu vou colocar dentro do micro-ondas desligado, até a massa dobrar de volume. Sempre que eu faço pão, alguém me pergunta quanto tempo que o pão fica descansando. Isso depende. Se você fizer pão num dia quente, ele vai demorar menos para crescer. Se o dia estiver frio, vai demorar mais. Então não dá para especificar um tempo, um período de descanso certo, porque para mim pode ser um tempo e para você pode ser outro. Então é até a massa dobrar de volume. 45 minutos, ficou descansando. Mas como eu disse, o tempo é relativo, depende do clima. Lembrando também que massa de pão feita com fermento fresco cresce muito mais rápido do que com fermento seco. Coloquei um pouquinho de farinha de trigo na mesa. Não muito. Só um pouquinho. É só um pouquinho de farinha de trigo. Não é muito. Não sovar de novo. É só para baixar um pouquinho, para tirar o ar da massa. Eu untei 2 formas com margarina. Tem gente que coloca só farinha de trigo na forma, não coloca margarina. Mas eu não gosto. Embaixo do pão fica cheio de farinha de trigo e fica uma casca dura. Então eu só coloco margarina. Farinha de trigo não. Se você quiser colocar, se você gostar, fica a seu critério. Cortar a massa em quantos pedaços você quiser. Se você for fazer para vender, você tem que pesar os pãezinhos para dar o mesmo tamanho, o mesmo peso. Cortei 24 pedacinhos, mais ou menos do mesmo tamanho. Você pode fazer pão grande, pão pequeno. Fica a seu critério.
Colocar na forma com essa dobra aqui para baixo. Modelar todas as bolinhas, colocar na forma. Doze pãezinhos em uma forma. Modelei as duas formas. 24 pãezinhos. Vou deixar descansar apenas 20 minutos agora. Esse pão já descansou 10 minutos. Vou pincelar café coado com um pouquinho de açúcar. A quantidade é a gosto, não tem medida certa. O meu forno é ótimo, o pão sempre fica douradinho. Então eu raramente pincelo alguma coisa em cima do pão. Mas algumas pessoas que não gostam ou não podem comer o pão pincelado com ovo, com gema, me pediram outra receita para pincelar em cima do pão. Então estou passando essa receita de café coado com açúcar. Se você não quiser passar nada por cima, não precisa passar. Eu passei em apenas uma forma. Nessa forma não vou passar. Deixar terminar o tempo de descanso para o pão crescer. Agora eu vou levar ao forno 220 graus até os pães dourarem. O tempo é relativo de forno para forno. Meu fogão é grande, eu asso as duas formas ao mesmo tempo. Se você não tiver o forno grande, tem que fazer só meia receita, viu, gente? Porque não pode deixar uma massa descansando enquanto a outra assa. Tem que assar tudo junto. Já retirei uma forma. Passo margarina gelada por cima, para o pão ficar macio e não ficar uma crosta dura em cima. Quem gosta de casquinha durinha, não precisa colocar. Nesse pão eu não pincelei o café em cima. Está bem quente. Bem macio. Segunda forma, passar uma margarina gelada por cima, para o pão ficar macio, não ressecar. Esse foi o pão que eu pincelei o café por cima. A cor não ficou muito diferente da outra forma. A cor douradinha do pão depende muito do forno. Se o forno for bom, o pão fica bem douradinho. Leite condensado. Coco em flocos.
Olha que delícia! Leite condensado. Coco em flocos. Quem não gostar não precisa colocar. Tem que comer pão quente, né? Depois que esfria não tem graça. Bastante coco. Muito bom. Para quem não gosta de coco, para quem gosta de coco. Delícia, né? Pãozinho pronto. Ainda tá quente. Esse pãozinho simples é ótimo para cachorro quente, sanduíche, hambúrguer. Uma delícia. Agora eu vou experimentar um pãozinho, que bom é comer quente, né, gente? Tem que comer pão quente. Pãozinho fofinho. Vou cortar um pãozinho para vocês verem por dentro como é que ficou. Bem macio. Esse pãozinho simples fica uma delícia. Ótimo para fazer cachorro quente, hambúrguer, sanduíche. Fica muito bom. Pãozinho com leite condensado e coco.
experimentar para ver se ficou bom. Uma delícia, bem fofinho. Bom, pessoal, essa foi a receita de hoje. Podem fazer esse pão, que é uma delícia. Qualquer dúvida, pode perguntar. Coloque essa pergunta nos comentários. Aqui é Solange Lima. Até o próximo vídeo. Beijos!